que a fundação foi em 25 de dezembro de 15, eu nasci no dia 19 de abril de 26, quer dizer, com 11 anos de diferença. Então, me lembro perfeitamente dessa fase, né, da Federação Espírita, né, dessa comunhão com o meu avô, que era uma coisa extraordinária. Ele fazia questão de, aos domingos, antes de ele subir, como todo domingo, ele fazia às 4 horas da tarde uma reunião em casa e contava com a presença do Manuel Filomeno Miranda, de muitos espíritas que já trabalhavam com ele na Federação, na União Espírita Baiana. Então era um momento agradável que ele chegava em casa, quando não era chamada a atenção da esposa, Maria Luísa, ia a pé do terreiro até a Graça, porque tinha dado todo o dinheiro que tinha na mão aos pobres que transitavam naquela época. Então ele dizia: mas Petitinga, você que já é conhecido, não é possível que esse pessoal deu do bonde, que naquela época o transporte era um bonde, você não vinha a pé quando você morava na Graça, ele e o ônibus tinha um bonde de Graça que ia até só o fim de linha da Graça e voltava. Então ela dizia: você vinha, enquanto o bonde ia lá e voltava, você ia em casa, pegava o dinheiro e pagava. Mas ele não, ele sempre vinha, fazia questão de ir a pé, né? Então ele almoçava, trocava de roupa, almoçava, e depois do almoço ele sentava no chão com os netos e ficava contando história, brincando com um, brincando com o outro. E aí, quando dava risada, ele dava risada coçando aqui a cabeça. E aí nós nos lembramos muito disso. E naquela época tinha 2 netas dele que tocavam piano. Uma era minha irmã, Maria, e a outra era a filha de Alice, que era uma das filhas de vovô. Ele tocava piano para ele até quando chegava 3h30, ele ia para se arrumar, que às 4 horas ele ia se encontrar com o pessoal. Então, são momentos agradáveis, né, que a gente não esquece. Eu não me esqueço de maneira nenhuma dele, especialmente que eu sinto até a presença dele através da mão, quando ele pela primeira vez foi à Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. E naquela época ele morava nos Postaneiros, defronte do hidroporto, né, da chegada dos aviões, que naquela época não tinha aeroporto ainda, era na beira, né, dos Postaneiros. Então, quando ele veio, aí nós fomos recebê-lo. E me lembro que atravessava a rua, coisa como se eu estivesse fazendo isso agora, atravessando a rua, seguro na mão dele. Atravessamos a rua e entramos em casa dele. Então isso até hoje é uma coisa extraordinária, né? Uma lembrança muito grande de vovô, apesar das orações que eu aprendi a orar desde cedo por ele,
não só agradecendo pelo que ele faz para os seus familiares lá na espiritualidade, como pelo carinho, o amor que ele demonstrava para seus netos naquela época. Era muito, muito mesmo, muito bom mesmo, um momento agradável que eu sinto. As brincadeiras que ele fazia para a gente sentir bem naquele momento em que estava com ele. E aí, isso me levou a juntar todos os conhecimentos que nós tínhamos para formar um livro que nós publicamos e que doamos à Federação esse livro. Contamos do José Florentino de Sena, que é o nome de batismo dele, e depois José Pititinga, e voltamos José Pititinga encarnado e desencarnados. E aí nós contamos muita história, inclusive que ele era autodidata. Ele, aos 12 anos, foi trabalhar numa empresa em Nazaré. E foi aí que ele começou a desenvolver todo o trabalho. Publicou 3 livros de poesia, sendo que o Tonadilhas, que é um deles, foi eleito o livro de poesia melhor no Brasil. E aí eu cito no livro algumas poesias contidas nesse livro. Então tem uma história muito bonita do José Pititinga, porque ele foi autodidata. Ele foi com 12 anos, saindo do primário para começar a trabalhar, e se entusiasmou no trabalho de contabilidade da firma, e aí cresceu e teve uma vida muito histórica. Só posso encerrar. O Senhor é um exemplo para todos nós, né? Na sua idade, mas com esse vigor e essa memória, essa lembrança. Quem sabe é de nós, né? Um projeto Memória, chama ele um dia para bater um papo, porque a memória dele está melhor que a minha. Já temos, pois é. Seu Arquibaldo, estamos aqui imensamente felizes. Se pudéssemos, ficaria aqui o dia inteiro ouvindo as suas histórias e as lembranças do nosso querido irmão José Pititinga. Mas agora nós vamos precisar dar continuidade ao trabalho